Bom dia, mulheres preciosas do Senhor. Todas as mulheres desse grupo, eu desejo a todas a graça e a paz do nosso Senhor. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Esther, no livro de Esther 6. Só que nessa manhã eu não vou falar sobre Esther, eu vou falar sobre o tio de Esther, o Mardoqueu. Então, quem era Mardoqueu? Vocês sabem, até as mulheres preciosas desse grupo já trouxe uma reflexão sobre Esther. Mardoqueu era o seu tio, educou Esther, encaminhou Esther através dos desígnios de Deus. Esther se tornou rainha. Mas só que Mardoqueu, Esther e todo o seu povo foram perseguidos por um inimigo chamado Amã. E Amã não era uma pessoa comum. Amã era servo do rei, era um servo de confiança que tinha todo o crédito do rei. E Amã decretou uma regra no reino para que todos se curvassem diante dele. Porém, Mardoqueu não aceitou isso. Mardoqueu aceitava se curvar diante do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Porém, perante Amã, não. E o que aconteceu? Isso desenvolveu em Amã um ódio tremendo sobre Mardoqueu. E, por conselho de sua mulher, ele já queria exterminar Mardoqueu e todos os judeus. Ele construiu uma forca para enforcar esse judeu, que é o tio de Esther. Tudo bem. No dia que a forca ficou pronta, quando o rei foi dormir, a Bíblia diz que o rei teve insônia. E aqui eu começo falar uma palavra, profetizar uma palavra para nós. Quando Deus, minhas amigas, minhas queridas, Ele quer nos abençoar, Ele levanta reis, Ele levanta presidentes, Ele levanta quem não tem nada, mas Ele levanta para nos abençoar. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, Deus está trabalhando. Como disse Jailda na reflexão bem precisa que trouxe semana passada, Deus trabalha por aqueles que esperam nele. E Deus estava trabalhando por Mardoqueu. O que acontece? O rei não dormiu. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois vocês façam a leitura na íntegra do capítulo 6 para vocês descobrirem todo o desenrolar dessa história. O que diz aqui? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigta e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então, é o seguinte: como Mardoqueu ficava na porta do palácio para ter notícias de Esther, da sua sobrinha amada, um dia ele descobriu 2 servos tramando contra a vida do rei. E Mardoqueu, ele deu um jeito de que Esther soubesse disso e avisasse para o rei. O que aconteceu? Isso foi escrito no livro das crônicas dos reis e ficou lá guardado. E no dia que o rei teve essa insônia, planejada por Deus, claro, ele leu e lembrou-se, desse fato. E ele perguntou aos seus servos: o que foi feito por esse homem? Ele salvou a minha vida. E então os jovens disseram: não, majestade, não se fez nada, não se deu nada para ele, nenhum presente, nenhuma honra. E quando o rei estava conversando com os seus servos, alguém chega e avisa: rei, vossa majestade, Amã, que era o inimigo de Mardoqueu, está entrando para falar com o senhor. Amã estava entrando todo afoito para falar do seu plano para acabar com a vida de Mardoqueu. Mas antes que Amã começasse a conversar,
percebemos a intervenção de Deus nesse caso. O rei vira para Amã e diz assim: Amã, o que se pode fazer com o homem que o rei deseja honrar? E Amã, em sua pretensão, em seu orgulho, pensou para com ele mesmo: a quem mais o rei poderia desejar honrar se não fosse eu? Talvez ele pensou assim: eu sou o servo de confiança, eu sou aquele que dá todo o apoio, ele faz tudo que eu tramo, sem ele perceber que eu estou errando, ele vai honrar a mim. E Amã, queridas, ele foi bem audacioso, bem orgulhoso, bem arrogante. Sabe o que Amã disse? Amã disse o seguinte, olha só. Lá no verso 6 ele disse assim, no 7, disse assim: traga-se a veste real do rei, que costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, ponha-lhe a coroa real na cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis, dos maiores senhores, vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele, e dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O discurso foi maravilhoso, agradou ao rei, e o rei acatou aquela ideia como preciosa. E então o que o rei disse? Rápido, Amã, você vai fazer isso para com o judeu Mardoqueu. Queridas, imaginem aí que Amã teve que exaltar o seu inimigo. A Bíblia diz que Amã mandou pegar as roupas do rei, colocou uma coroa, pegou a coroa, uma coroa, colocou sobre Amã a coroa, a roupa, o cavalo do rei, e Amã saiu puxando o cavalo na cidade, mostrando para toda a cidade: olha para esse homem aqui, ele está dessa forma porque o rei deseja honrá-lo. E o que eu quero trazer para nós nessa manhã, minhas queridas, não fiquem cabisbaixa. Não pensem que o Senhor esqueceu de você. O Senhor trouxe Mordecai e Esté para uma terra estranha para serem honrados. Ali se levantaram inimigos sobre a vida deles e de todo o seu povo, mas o Senhor restaurou a sorte daquele povo. Por quê? Porque Deus, Ele ama o seu povo. Deus, Ele cuida. Deus, Ele não se esquece. A Bíblia diz que pode até ser que aconteça de um pai e uma mãe esquecer dos seus, mas o Senhor não esquece de nós. E o Deus de Mardoqueu, o Deus de Esté, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, ele continua o mesmo. Ele continua trabalhando por nossas vidas. Ele continua tendo planos para conosco. A Bíblia diz que Mardoqueu, de mendigo prostrado na porta do palácio, foi exaltado. E ele foi exaltado não porque ele era bom, não porque ele era o melhor, mas porque Deus tinha um plano sobre a vida dele, porque conhecia o coração dele. Então o Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele tem planos de vida sobre você. Não pense que os planos do Senhor tardam em cumpri-los, porque eles se cumprem na hora certa. Talvez para Mardoqueu, se ele tivesse desistido, ele teria sido enforcado. E a Bíblia ainda diz que o rei Assuero, ele ficou com tanta raiva quando ele soube da trama de Amã contra a vida de Esté, contra os judeus, que o próprio Amã, ele morreu na forca que ele preparou. Então o Senhor, Ele coloca um anjo ao redor da sua casa, da sua família, da sua vida. E lembre-se que ainda que você não alcance
os bens dessa terra. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano que ele tem guardado, preparado para aqueles que o amam. Então, a nossa missão, queridas, é viver de fé em fé, entendendo que nós temos um Deus que trabalha por nós. E para terminar, eu gosto muito de um versículo que está lá em Provérbios. E é Provérbios 4:18, ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tenham todas um excelente dia na graça e na paz do Senhor. Amém. Obrigada, Bia, pela oportunidade.